palavra de Deus. Você que tem um exemplar da Bíblia na sua casa, abre comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 até o versículo de número 18. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo de número 18. Todos quantos encontrarem o exemplar da Bíblia na sua casa, vai estar aí acompanhando conosco a leitura da palavra de Deus. Está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meditando nesta tarde a respeito deste assunto ao qual Deus falará comigo, para nós, nesses dias de live, trazer aí ensinamentos da palavra do Senhor consecutivos. Quero hoje, por bondade de Deus, nessa sexta-feira, também na quarta-feira da semana que vem, se assim Deus permitir, e na sexta-feira posterior, se assim Deus nos der vida e saúde, falar a respeito do mesmo assunto, pois é um assunto de suma importância. Você vai aprender junto conosco, aí através desses dias, algo poderoso da palavra de Deus. Observando aí o texto aonde nós lemos, nós vemos que Jesus chama os seus discípulos e interroga a eles dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, ele faz uma pergunta aos seus discípulos: o que dizem as pessoas que vocês conhecem, as pessoas que estão em nossa volta, quem dizem eles ser o Filho do Homem? Aqui eu vejo aqueles que estão de longe, sendo muito confuso em dizer quem é o Filho do Homem. Por quê? Porque eles mesmos responderam que estes de fora disseram: uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros até falam que o Senhor é o Jeremias, ou um dos profetas do passado. Ou seja, os de longe são confusos, não entendem corretamente quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois se você for perguntar hoje na sociedade do nosso planeta Terra, com quase cerca de 8 bilhões de pessoas, quem é Jesus? A maioria deles vão responder uma resposta confusa, porque eles não sabem quem é Jesus Cristo de verdade. Aí Jesus chamou os seus discípulos à parte, aqueles que andavam mais perto, aqueles que estavam com Jesus todos os dias, e Jesus disse a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, aqueles que estão mais de perto de Jesus. Aí Simão Pedro ergueu a sua voz e respondeu: Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, trazendo para nós agora, nos nossos dias atuais, aqueles que estão pertinho de Jesus, sabem muito bem quem Ele é. Aqueles que estão pertinho de Jesus, colocam a sua confiança nele. Por quê? Porque eles estão mais de perto. E quanto mais perto você estiver de Jesus, mais você vai saber da vida dele e como ele trabalha na vida da sociedade. Aí a história não parou por aí.
Aí Jesus vai nesse diálogo com Pedro e diz: olha, Pedro, deixa eu te dizer um negócio, não foi você quem respondeu esse negócio aí não, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi a carne, não foi o sangue, quem te revelou isso para você foi o meu Pai que está nos céus. É meu Pai que revela ao coração dos pequeninos a sua vontade. É o meu Pai que está nos céus que revela ao coração dos pequeninos os projetos que Ele tem para realizar através da vida de cada um. Essa palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Ou seja, Simão Pedro, tu és mais do que feliz. Sabe por quê? Porque meu Pai que te revelou este mistério. Muitas pessoas não sabem, até são confusos com as suas respostas, mas Deus, que é o meu Pai, achou graça em você e revelou esse mistério para você nesse instante. Até hoje, meus amados irmãos, é do mesmo jeito. Até hoje Deus revela os seus mistérios mais profundos, mais escondidos aos pequeninos, aqueles que são simples, aqueles que são humildes de coração. Outra coisa interessante, continuando aqui para mim chegar no tema que eu quero ensinar ao teu coração a partir de hoje. Aí no versículo 18, é a base que eu quero falar a você nessa noite. Está escrito assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém pode estar se perguntando assim: pastor, sobre o que o senhor vai falar conosco através das lives aí nesses dias que a igreja vai ficar parada sem os cultos ao vivo? Eu vou falar com você sobre a igreja, porque tem muitas pessoas equivocadas com a igreja. Tem muitas pessoas que não entendem o que é a igreja e muitas vezes ficam confusos de como se comportar na casa de Deus, como se comportar fora também das quatro paredes, porque a igreja não está limitada ao espaço físico. Este exemplo aqui é o melhor exemplo agora. Eu estou aqui do lado de cá, você está aí na sua casa do lado daí, e nós não estamos limitados ao espaço físico ao qual eu estou aqui, porque eu vou mostrar para você dentro da palavra de Deus o que é a igreja de Cristo de verdade durante esses dias. Outra coisa interessante, Jesus deixou claro para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja tem um dono. A igreja não é de todos. A igreja tem um dono, e o dono da igreja é Jesus. E todo dono, meus amados ouvintes, sabe muito bem como funciona aquilo que lhe pertence. Por exemplo, você que é dono de um veículo, seja de um carro, seja de uma moto, você sabe muito bem como o seu veículo funciona. Só que aquele que é perito, ou seja, o mecânico, ele sabe muito mais do que você, porque ele estudou para aquilo, ele se aperfeiçoou. O que eu quero dizer para você é que o dono da igreja sabe de todas as coisas que faz parte dela, nos mínimos detalhes. Então a igreja não é uma instituição humana. A igreja não foi fundada por homens. A igreja foi fundada pelo próprio Jesus Cristo de Nazaré. Outra coisa, a igreja, quando você vai estudar o que significa esta palavra, igreja vem do grego eclésia. Eclésia significa tirados para fora, ou seja, separados. Então a igreja é um povo que foi tirado para fora deste mundo, separado para fora dele, para viver uma vida diferenciada. A igreja não vive mais da mesma forma que vive o mundo. A igreja foi chamada para fora do mundo, viver uma vida diferenciada. Outra coisa que eu quero aplicar no seu coração nessa noite, que a igreja ela é cheia de ex-prostitutos, ex-drogados, ex-alcoólatras, ex-feiticeiros, ex-macumbeiros, ex-frequentadores de bailes. A igreja é cheia de ex. Então, se você está praticando essas coisas, você ainda não faz parte da igreja verdadeira e genuína de Jesus Cristo, que vai morar nos céus. A igreja, então, ela é cheia de ex. Quando você olhar lá em João capítulo 8,
você vai ver uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério, quando ela chegou até Jesus, e a multidão querendo apedrejá-la ela ali, e os fariseus disseram para eles: olha, ela foi pega em flagrante adultério, e segundo a lei de Moisés, nós temos que apedrejá-la. E Jesus estava escrevendo na areia, se colocou-se de pé e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia vai nos dizer que Jesus voltou a escrever na areia, e os acusadores da mulher voltaram para os seus lares, voltaram para suas casas, porque todos tinham pecado, ficou só Jesus e a mulher. Aí Jesus se colocou de pé e perguntou para a mulher assim: aonde estão os teus acusadores? A mulher, mais do que ele pensa, respondeu: não sei, foram embora. Os acusadores sumiram. Aí Jesus olhou para ela assim: nem eu te condeno, só que você vai e não peques mais. Eu aprendo duas coisas aqui. Eu aprendo que Jesus perdoa todo e qualquer tipo de pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele perdoando todo e qualquer tipo de pecado não significa que ele está passando a mão no seu pecado, ou no meu pecado, se nós estivermos praticando o mesmo. Ele diz para a mulher prostituta: ó, até aqui você se prostituiu, mas daqui para frente você teve um encontro comigo, que sou Jesus Cristo de Nazaré, autor e salvador da sua vida. Daqui por diante você vai, segue o teu caminho, serve a Deus, para de cometer adultério, vai e não peques mais. Então eu vejo que a igreja, ela é cheia de ex-adúlteros, ex-drogados, ex-prostitutos. Quando nós olhamos a vida de Zaqueu no capítulo 19 de Lucas, nós vemos que Zaqueu também, ele era um publicano, cobrador de impostos. Ele era um ladrão que cobrava muitas vezes suborno ali do povo de Israel. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, observe o que ele disse: Jesus, eu divido a metade dos meus bens com os pobres, e se eu tiver defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Sabe o que isso significa? Esses 4 vezes mais, na lei, segundo a lei de Moisés, quem roubasse alguém ou defraudasse alguém, teria que devolver 2 vezes. Ele foi então muito mais além do que a lei. Por quê? Quem se converte de verdade vai muito além do que se espera dele. Foi por isso que ali Zaqueu disse: ó, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Conversão genuína. Então eu não acredito nessa conversão de pessoas que vêm para a igreja num dia, passa um ano, está do mesmo jeito, 2 anos da mesma forma, 10 anos, não mudou nada, passa a vida inteira na igreja e não mudou nada. Significa que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. É sobre isso que eu quero falar ao teu coração nesses dias, falar sobre a igreja. Porque quando fala-se de igreja, muitas pessoas ficam confusas. Quando fala-se de igreja, as pessoas pensam que é esse templo aqui de 4 paredes. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro, um povo zeloso de boas obras que vai morar nos céus, um povo então que foi tirado para fora. Quando você olha para a Bíblia Sagrada vai nos dizer que este povo é um conjunto de povo de Deus, reunidos em Cristo Jesus, que foram separados do mundo e agora são cidadãos dos céus. Aí você pode dizer assim: aonde é que está escrito isso? Vamos para a sua Bíblia. Eu já disse para você que vou trazer esses ensinamentos. Você pode pesquisar na sua Bíblia, na sua casa. Abre para você ver aí, em Efésios capítulo 2, versículo 19, versículo 20 e versículo 21. Está escrito assim, Efésios 2, 19, 20 e 21. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Ele está ensinando que anteriormente éramos estrangeiros perante Deus, só que agora, quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, agora ele é concidadão dos santos, ou seja, separado do mundo.
e agora ele faz parte da família de Deus, não faz mais parte da família do diabo, faz parte da família de Deus. E este povo agora vai ser edificado sobre o fundamento dos apóstolos e também dos profetas. Ou seja, quando você estuda os apóstolos, quando você estuda todos os profetas, eles estão apontando para Cristo como a principal pedra de esquina, aquele que veio edificar a sua igreja, edificar o seu povo. Aí você vai ver no versículo 21, a Bíblia diz assim: no qual todo o edifício, quem é esse edifício? Eu e você, nós, esse edifício chamado igreja, bem ajustado, ou seja, sem espaço, nós temos que ser bem ajustados, bem interligados uns com os outros, para que assim nós possamos crescer em Cristo Jesus. Essa é a igreja. E alguém pode falar assim: mas eu não estou entendendo ainda. Eu vou começar a te explicar para você mais a fundo. Primeira coisa, a igreja, ela é apresentada como o povo de Deus. Como eu disse, a igreja então saiu do mundo, já não serve mais os mesmos preceitos, por isso que não vive mais da mesma forma. Os crentes de verdade não vivem mais do mesmo jeito que viviam no mundo. Agora ela é apresentada como o povo de Deus. Esse povo de Deus, através da palavra de Deus, ele vai se aperfeiçoando, porque quanto mais vai conhecendo a verdade, mais ele vai aprendendo a respeito da verdade e vai se libertando do pecado. Pois a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você olha em João capítulo 8, versículo 36, a Bíblia diz assim: se vós, nos casos, for livres em Cristo Jesus, verdadeiramente sois livres. Ou seja, se você estiver em Cristo Jesus, de verdade você vai estar livre das coisas do mundo. Então eu aprendo aqui que a igreja, ela é apresentada como o povo de Deus, um agrupamento de crentes redimidos como fruto da morte de Cristo. A igreja não foi fundada ou edificada antes de Jesus morrer. A igreja foi edificada e fundamentada depois da morte de Cristo. E este povo agora, ele é peregrino no mundo, não pertence mais a esta vida. Nós vivemos aqui, mas a nossa pátria, o nosso local, a nossa morada eterna é nos céus. É por isso que nós não vivemos mais como este mundo, cujo primeiro dever deste crente agora em Cristo Jesus é viver e cultivar uma comunhão real e pessoal com Deus. Só para você entender o que eu quero dizer para você, quando você abre a Bíblia em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo 17, a Bíblia diz assim: e se assim alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que agora as coisas velhas, para quem aceitou Jesus de verdade, já passou. Você não tem mais que viver as coisas velhas do passado, não tem mais que viver as coisas velhas que você praticava, porque agora você está em Cristo Jesus. Daqui para frente é vida nova, daqui para frente é página virada. Você pode até ter um passado de fracasso, mas daqui para frente em Cristo Jesus você vai ter um presente e um futuro de vitória. Aleluia! Então as coisas velhas já se passaram. Quando você vivia no mundo, era até aceitável você viver uma vida na jogatina, você viver uma vida na prostituição, você viver uma vida no alcoolismo, no adultério, era até aceitável. Por quê? Porque você fazia parte do mundo. Para o mundo é normal tudo isso, as coisas velhas. Mas agora em Cristo Jesus, autor e consumador da fé da igreja, as coisas velhas passou, você não tem mais que ser escravo dessas coisas. Daqui para frente, vida nova. Daqui para frente, Deus tem coisa boa para você, Deus tem coisa boa para a sua família. Isso é igreja. Segundo ponto, quando fala-se de igreja, a igreja foi chamada para deixar o mundo. Jesus, quando você ouviu a palavra e o pregador falou assim: quem quer agora aceitar Jesus como seu Salvador?
aquele convite ali, nada mais, nada menos, era um convite para você deixar o mundo, deixar as práticas mundanas, deixar as coisas que agradavam sua carne e agradavam ao diabo. Para quê? Para você agora ingressar no reino de Deus, e você agora ter uma separação para com o mundo. Uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui nessa live, nessa noite: a verdadeira igreja, todos os dias, ela se esforça para se separar do mundo. Quem não se esforça para se separar do mundo, está andando de braços dados com ele. E a Bíblia deixa muito claro para mim e para você, quando Tiago escreveu que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus. Então deixa eu carimbar no seu coração nessa noite. Você que muitas vezes frequenta as quatro paredes, pensando que isso aqui é a igreja, você está equivocado. A igreja, ela é composta do povo que se separa do mundo. Então, se você pode estar dentro do templo todos os dias, todos os cultos, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano, se você não se separar do mundo, você não faz parte da igreja que vai morar no céu. Então tem muita gente equivocada, tem muita gente vivendo a vida tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, como tudo fosse normal. Quando eu falo da igreja como parte inerente da separação para com o mundo, você pode ter certeza absoluta: quanto mais o crente se esforça para se separar do mundo, mais ela fica cheia de Deus. Deixa eu dizer um negócio para você: quanto mais santo você for, ou seja, quanto mais separado você for do mundo, mais perto de Deus você vai ficar. Terceira coisa, e eu quero parar aqui nessa noite, nesse terceiro ponto. Na próxima live nós continuamos, se assim Deus nos der vida e saúde. Terceiro ponto: a igreja é o templo de Deus e do Espírito Santo. Então, este templo aqui, 4 paredes, é simplesmente um local que nós se reunimos para adorar a Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Deus, Ele não habita no templo feito por mãos humanas, 4 paredes. Onde é que Ele habita? Aqui, ó, dentro de mim e dentro de você que está me ouvindo agora nesse instante. Se você de verdade serve a Cristo, e eu vou te provar para você pela Bíblia. Quando você abre a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo número 16, abre aí na sua casa para você entender esse assunto. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Aonde é que o Espírito Santo habita? Dentro de nós, dentro de cada crente verdadeiro, cada crente genuíno. Agora entenda um negócio aqui: o Espírito Santo, ele habita, ele não visita. Uma coisa é visitar, outra coisa é habitar. Vou te mostrar a diferença. A visita pode chegar na sua casa e ela muitas vezes não concordar com o que você está fazendo, mas ela não pode palpitar, porque ela não mora lá, ela não é dono daquele lugar. Pode observar, se a visita chegar na sua casa e começar a querer mandar as suas coisas, mais do que depressa você vai colocar ela para fora, vai mandar embora. Agora o Espírito Santo, ele habita, porque nós somos o templo de Deus. E o habitante, mais do que depressa você entende que ele é dono, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, somos comprados por um bom preço, preço de sangue. E agora o Espírito Santo vem habitar, e quem habita é dono, e todo dono manda. Então, se o Espírito Santo não está mandando na sua vida, é sinal que você ainda não tem Ele fazendo parte do seu íntimo, fazendo parte do seu interior, controlando os seus passos dioturnamente. Porque o Espírito Santo, ele habita, e quando ele habita, ele coordena. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de alguém que aceita Jesus de verdade é limpeza, porque nós estávamos sujos, contaminados pelo pecado. Aceitamos Jesus, agora somos templo de Deus. A primeira coisa que faz com o templo sujo é a limpeza. Ele vai tirando tudo que não presta. Muitas pessoas, Deus vira a vida dele de ponta cabeça.
ainda dá uma sacudida assim, para sair toda a sujeira, toda a impureza, porque o Espírito Santo ele gosta de limpeza, gosta de pureza. Outra coisa, quando você olha sobre o templo de Deus, que é a minha vida, que é a sua vida, vai mais para frente um pouquinho, em 1 Coríntios capítulo número 6, e versículo 18, a Bíblia Sagrada vai nos dizer: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu quero parar aqui nesse tópico, nesse instante. Observe bem o ensinamento do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, primeira carta. Ele está deixando muito claro que o nosso corpo, o meu corpo, o teu corpo, agora é templo do Espírito Santo, e ele habita aqui dentro de mim, dentro de você, proveniente de Deus. E nós, meus amados ouvintes da palavra, que vamos morar no céu, não somos mais de nós mesmos. Nós não mandamos mais na nossa vida. Você que gosta de dizer assim: eu vou aonde eu quero, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, significa que o Espírito Santo ainda não controla o seu ser. Cuidado com isso, tenha muito cuidado, porque nós fomos comprados por bom preço, e a Bíblia está dizendo assim, que você agora, a partir do momento que fomos comprados, temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Deixa eu fazer uma pergunta: os teus olhos, os meus olhos estão glorificando a Deus? O que nós estamos vendo e enchendo os nossos olhos agrada a Deus ou não? Os nossos ouvidos estão ouvindo as coisas que agradam a Deus? Os seus ouvidos têm prazer em ouvir hinos ou músicas mundanas? Os seus ouvidos têm prazer em ouvir palavras agradáveis ou xingamentos? As suas mãos estão glorificando a Deus? Será que as suas mãos estão sendo colocadas somente naquilo que agrada a Deus? Ou você está colocando as suas mãos em coisa que não agrada a Deus? Colocando as suas mãos nas coisas que não te pertencem? Será que os seus pés estão agradando a Deus? Será que os seus passos estão conduzindo o seu corpo para onde que Deus se agrada? Porque a Bíblia está dizendo que nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Porque o nosso corpo, sim, é o templo de Deus, morada do Espírito Santo. E eu tenho certeza absoluta que Deus tem prazer na vida da igreja, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Outra coisa, a sua boca está glorificando a Deus? Raciocine na sua casa, se as palavras que saem da sua boca para fora agrada a Deus ou agrada ao diabo? Agrada a Deus ou agrada ao mundo? Porque a Bíblia está dizendo e ensinando para mim e você, depois que nós aprendemos que o nosso corpo é templo, morado do Espírito Santo, e que através dele nós adoramos a Deus em espírito e verdade. Eu já quero só terminar aqui o negócio. Tem muitas pessoas que levantam a mão na igreja, muitas vezes bate palma, muitas vezes glorifica a Deus da boca para fora, mas a sua adoração não passa nem do teto da igreja. Por quê? Porque fora das quatro paredes, o seu corpo não glorifica a Deus de verdade. A nossa maior adoração, meus amados ouvintes, não é aqui dentro das quatro paredes. A nossa maior adoração é as 24 horas por dia que Deus nos dá, todo instante. O crente que é lavado, remido do sangue do Cordeiro, está adorando a Deus. Por quê? Porque Ele é a verdadeira igreja. E eu quero encerrar nesse instante. Na próxima live vamos continuar ensinando para os irmãos o que é a igreja. Tem muita gente equivocada com a igreja. Quero nesse instante